Amados irmãos, unimos todos em oração. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos nos achegar ante Ti agradecidos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de poder estar em Sua casa, de buscar o necessário, Pai, o mais valioso alimento espiritual que nesta hora o Senhor quer nos dar, para que assim possamos ser fortalecidos, Pai, e seguir o nosso caminho para o encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual Ele está nos preparando, Pai, ou já está preparado, e espera que cada um de seus filhos possam ter a consciência espiritual de poder saber discernir o bem do mal, Pai, e saber o caminho que temos que seguir debaixo da Tua vontade, debaixo da vontade do Seu Filho e debaixo também dos ensinamentos do Espírito Santo. Que possamos assim estar na íntima comunhão com o Senhor, com o Seu Filho, com o Espírito Santo, também com o nosso apóstolo maior que vai à frente, nosso apóstolo de distrito, nossos apóstolos aqui no Brasil, bispos e servos, e vivermos assim na comunhão de filhos de Deus, agradecidos por tudo que o Senhor nos dá, e rogando também a Sua ajuda, Pai, para os muitos que estão em nossa volta, para os nossos irmãos, para assim também que o nosso apóstolo maior tem nos ensinado, extraído da Sagrada Escritura, do amor do qual esse é muito importante que possamos ter pelo nosso próximo. Pai amado, queremos pedir a Tua benção para todos os irmãos que nesta hora estão também assistindo esse ofício divino. Pai, por aqueles que talvez não estão podendo ter esta oportunidade, pelos muitos lugares distantes que moram, que também não têm esse amparo, mas rogamos por esses, pelos da Carta Pão, Pai, pelos que também talvez estão em um leito de dor, necessitando muito da Tua ajuda, das nossas orações. Ilumine a todos esses. Queremos pedir a Tua ajuda, Pai, para os muitos que estão no trabalho da saúde, fazendo o melhor por todos esses nossos irmãos, por todos os filhos de Deus, sobre essa terra em tempos difíceis de pandemia, mas que assim o Senhor também está nos ajudando e dando a oportunidade de aos poucos todos poderem voltar aos serviços divinos presenciais, e ter alegria da comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo através da Santa Ceia. Pedimos a Sua ajuda nesta hora. Pedimos a Ti que nos dê ouvidos santificados. E tudo isso, Pai amado, queremos pedir em nome de Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a palavra que está colocada para nós deste domingo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, que diz assim: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Podem sentar-se.
participar com todos vocês em mais um serviço divino pela internet, onde nosso Pai Celestial sempre quer colocar coisas valiosas para nós, para sermos fortalecidos, para podermos seguir esse caminho, muitas vezes um caminho árduo, mas um caminho do qual Ele nos dá a segurança e a confiança de que, como está nesta palavra de hoje, tivermos uma consciência espiritual, vamos saber que o Senhor, que Deus sempre está do nosso lado e que nosso Senhor Jesus Cristo sempre nos ampara em tudo aquilo que podemos pedir, como assim está na Sagrada Escritura, onde Ele diz: tudo que pedires a mim, tudo que pedires a meu Pai, em meu nome, então lhes darei. E isso é uma certeza que temos, cada um de vocês também já passaram com certeza por situações que rogaram, pediram a Cristo, e Ele nos atendeu. No momento oportuno, tudo aquilo foi possível para nós. Essa passagem de Atos dos Apóstolos aqui, o tema desse serviço divino diz: ouvir a consciência. E, amados, a voz da consciência pode nos ajudar se nós procurarmos aquilo que é o certo. E aqui, amados, Paulo comparece de uma forma onde que ele confia muito em Cristo. Ele confia muito ali em toda a sua passagem, amados. Mas nesse ponto aqui, principalmente porque ele passou por uma situação difícil. Ele foi acusado de algo muito grave pelos anciões ali, né? E ele foi acusado de confrontar ou instigar, poderíamos dizer assim, o povo contra o governo romano, o Império Romano ali. E ali, o governo de Félix. E, amados irmãos, Paulo foi, assim, dessa forma, colocado numa situação difícil, porque eles queriam acusá-lo, eles não somente disso, mas profanar também contra o templo. E algo, com certeza, que jamais passaria em seu coração, em sua mente, em sua consciência, de agir desta forma. Porque o que ele queria apenas é levar o nome do Senhor, falar sempre em nome do Senhor, e colocar a vontade de Cristo, ensinar ali a todos aqueles no Evangelho, aquilo que sempre ouvimos. Então, esta era a situação, como aqui diz também, de profanar quanto tempo. O texto bíblico vem, amados, de uma situação de defesa, se vocês perceberem bem, uma situação de defesa e uma situação não de medo, mas uma situação de uma consciência daquilo que era o seu trabalho e daquilo que era o que ele queria pregar ali para todos, e justamente o contrário daquilo que ele estava sendo acusado. Por isso o que diz nesse versículo 16 de Atos aqui: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Se vocês verem aqui em Atos, no capítulo 5 e 6, olhem que situação difícil que ele passou. Diz assim: temos achado que este homem é um homem peste, promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos
e conforme a nossa lei o quisermos julgar. Então, vocês vejam que situação, ele fazendo bem, procurando fazer o bem ali, e só porque ele estava sempre ali levando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando ali os evangelhos, amados irmãos, em prática, querendo colocar. Então, e claro, o que assustava muito esses anciões ali, amados irmãos, era com a força que o povo ali também, com a força que ele tinha, Paulo, com o povo, da credibilidade que ele passava para o povo, com relação daquilo que era a vontade de Cristo e aquilo que estava nos evangelhos. Amados, e assim a gente vê que isso também invalida toda a acusação contra ele. Quando ele fala dessa maneira, e de uma maneira sublime, calma, sem ofensa, amados, ele mostra que não tem nada a ver. E, amados, Paulo ainda enfatiza que devem seguir, ele ali na sua simplicidade, ele enfatiza, ele coloca muito que eles devem seguir as leis e aos profetas, ao que dizem, o que dizem os profetas. Também deixa claro que seus acusadores, vejam a situação, ele também deixa muito claro aqui que os seus acusadores têm grande coisa em comum com ele, na fé, que diz respeito à ressurreição dos mortos. E Paulo diz, a ressurreição dos mortos, ela somente foi possível através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso está muito claro em 1 Coríntios, ali no capítulo 15, no versículo 20 e 22, muito claro, amados. Então, nada daquilo que ele colocava ia contra as Escrituras, mas sim a favor. Muito claro, a favor daquilo que estava nas Escrituras. Não dava para eles mudarem, não dava para eles contestarem. Então, ele mostrava que era muito comum, tudo aquilo que eles queriam e que pregavam, também era aquilo que ele pregava, e aquilo que foi essa ajuda, como está a ressurreição de Cristo, então dela veio também assim a ressurreição dos mortos. Amados, Paulo diz assim, ter uma consciência sem ofensa. Ele pregou muito isso em seu tempo, ter uma consciência sem ofensa. E, amados, tanto para com Deus e assim também para com os homens. Em Atos, no capítulo 24, no versículo 16 e 21, então isso é muito claro. O 16, como já é conhecido agora desse texto que foi lido para nós, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como também para com os homens. E a não ser essas palavras que, estando entre eles, chamei. Hoje sou julgado porque vós acerca da ressurreição dos mortos. Então isso aqui é muito claro. A consciência. Para Paulo, a consciência é a voz, amados, interior, que essa pode nos dar a oportunidade de saber distinguir o bem e o mal. Então, ela nos dá essa grande oportunidade de distinguir o bem e o mal. Conversávamos isso na Sagrada Escritura, juntamente com o evangelista. E, amado, distinguir o bem e o mal. A consciência para o bem e também a preocupação da consciência para com o mal. O apóstolo fala, de fato, as pessoas não
seguem ele, as pessoas não o seguem, amados, a não ser pela lei, mas o seguem pela vontade de Deus, por aquilo que ele ensina, por aquilo que ele prega. Assim, todas as pessoas têm uma consciência pura e maravilhosa com esse relacionamento com Deus naquilo que ele coloca, fazendo somente aquilo que Deus quer. Então é isso que ele coloca. E no catecismo, se vocês forem ler, amados irmãos, também, isso está muito claro, que a consciência, ali está escrito que é um dom de Deus, a consciência é um dom de Deus para com os homens, um dom dado aos homens, recebido por Deus. Isso é determinado, amados, pela razão e pela fé de cada um de nós, pela razão e pela fé de cada um de nós. Agir de acordo com a consciência. E, amados, várias passagens bíblicas podem mostrar para nós como agir de acordo com a consciência. Vou dar um exemplo aqui, dado pelo nosso apóstolo maior, quando diz a respeito de Adão. Adão, em um certo momento, ele não agiu de acordo à vontade de Deus, ele não foi atrás assim de fazer a vontade de Deus, e ele em um momento se escondeu de Deus, e Deus perguntou: onde estás, Adão? Deus sabia onde Adão estava, sabia muito bem, mas Adão se escondeu porque a sua consciência pesou, porque ele não obedeceu a Deus e pecou por aquilo que foi a vontade de Deus. E, amados, isso deixa muito claro, amados, muito claro o relacionamento. Isso deixa muito claro o relacionamento de Deus do homem para com Deus. Então, isso serve muito para nós hoje. Isso é muito claro, porque às vezes nós fazemos coisas erradas e achamos que ninguém está vendo ao nosso lado, mas Deus está vendo. Assim como viu ali Adão que estava escondido, então isso é um exemplo muito forte para nós que Deus está vendo. Então vejam como é agir com a consciência. Uma outra passagem também, muito conhecida por nós, diz a respeito da mulher adúltera, que eles levaram ela para ser julgada perante Jesus por aquilo que ela fez, esperando que Jesus, então, deixassem que eles fizessem aquilo que dizia a lei. E quando quiseram apedrejá-la, então Jesus simplesmente disse: aquele que for sem pecado, que atire a primeira pedra. Conhecemos muito isso, né? E o que aconteceu, amados? Aconteceu que pesou a consciência daqueles homens, não foi assim? E nenhum deles teve a coragem de apedrejar, porque Jesus foi muito claro: aquele que for sem pecado. Na hora a consciência de todos ali, não teve um que pôde dizer: não, eu não tenho pecado nenhum e por isso eu vou tirar a pedra. Mas todos se retiraram. Vejam a sabedoria de Cristo ali, ou seja, essa dada por Deus a ele, para poder ter uma plena consciência com relação àquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que ele poderíamos dizer, impedir. E assim o apóstolo pergunta: e como está a nossa posição com relação a isso? Como está o nosso pensamento? Um outro exemplo dado aqui também, maravilhoso, diz a respeito de Pedro e João. Pedro e João, o apóstolo Pedro e o apóstolo João passaram para mim por uma situação assim muito difícil, muito difícil. E eles foram julgados ali, ou seja, foram interrogados pelo Sinédrio. O Sinédrio, amados, era uma comissão ali de anciões que julgavam a política, julgavam a religião,
Então, eles tinham o poder de condenar alguém e de prender. E foi isso que quiseram fazer. Por quê? Porque eles falavam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falavam sobre a ressurreição. No versículo 1 e 20, capítulo 4, no versículo 1 e 20, então diz assim: Pedro e João perante o sinédrio, e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e os capitão do templo e os saduceus, para incriminá-los. E no 20, amados, então diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que temos visto e ouvido. Eles estiveram com Jesus. E, amados irmãos, eles vivenciaram tudo aquilo, a crucificação de Jesus, tudo aquilo que Jesus preparou os discípulos. Em João, ali é muito claro, em Mateus também, o ensinamento que Jesus deu a todos os discípulos, que se tornaram apóstolos. E, amados irmãos, eles falaram: como que nós vamos falar algo contrário daquilo que vimos, vivenciamos, vimos e ouvimos? E assim é, amados, assim tem que ser para cada um de nós. Nós não podemos esconder a nossa fé, não devemos ter vergonha da nossa fé, mas justamente o contrário, termos alegria, reconhecimento e saber nos colocar nos momentos que muitas vezes são momentos de dificuldade e nos colocam em situações difíceis. Vamos lembrar que não é bom agir contra a nossa consciência. E em situações difíceis, corremos o risco de não fazer a vontade de Deus, mas temos que fazer. Temos que fazer, e, amados, então vamos ouvir a nossa consciência. De que forma, amados? Como que nós vamos ouvir a nossa consciência? Nós vamos ouvir a nossa consciência moldada na nossa fé. Ela vai dizer, ela vai agir. Então, ficamos fiéis. E assim como o apóstolo Paulo aqui, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, assim fazemos nós também. Sempre deixando que a nossa consciência espiritual haja de acordo à vontade de nosso Pai. Amém. Está entre nós também o evangelista Roberto. Eu peço para ele que ele coloque aquilo que está em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, saber usar esse dom que Deus nos deu, o dom da consciência, é saber também discernir sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que serve para o bem e aquilo que não serve para o bem, serve para o mal, aquilo que se deve aproveitar e aquilo que se deve descartar. Utilizar a consciência é isso. Hoje, nós, numa sociedade, na sociedade nós vivemos sob muitas informações, chove informações sobre nossas cabeças. Nós
temos e precisamos ter a capacidade de poder absorver aquilo que é importante, aquilo que serve, né? Existem informações tendenciosas, existem informações pretensiosas, existem informações que de cunho de interesse próprio, mas existem informações boas também, né, que levam-nos a crer que ali existe alguém que está interessado no bem-estar do próximo, no bem-estar do ser humano, em uma sociedade mais sadia, uma sociedade que possa conviver juntos, sem violência, enfim. Cabe a cada um de nós, cristãos, poder enxergar tudo isso de uma forma diferente. Nós que somos cristãos, temos que pegar esse exemplo do que o apóstolo Paulo pôde viver e agir dessa maneira, poder fazer com que a consciência espiritual esteja adiante, tome posição sobre nós. O apóstolo Paulo não fala aqui em nenhum momento da ação divina do Espírito Santo, mas o Espírito Santo o guiou. Obviamente que sim. Então, ele fala a respeito dessa consciência que ele tem e que nos momentos de decisões, nos momentos que ele teve que tomar as decisões, ele pôde tomar as decisões corretas, as decisões a favor de Deus, as decisões que agradavam a Deus. Olhamos que até mesmo aqueles que andaram com Jesus Cristo tiveram seus deslizes pelo caminho. Olhamos o exemplo de Judas Iscariotes, não é? Que teve que acompanhou Jesus Cristo na trajetória de Cristo, foi o tesoureiro dos discípulos do Senhor ali e se deixou levar por interesse próprio, por vontade própria, por uma certa ganância, por um desejo de riqueza que superou a sua consciência espiritual, a consciência que ele tinha recebido de Jesus, e colocou tudo a perder. Não colocou tudo a perder da parte de Cristo, porque tudo que aconteceu deveria ter acontecido mesmo, mas foi ruim para o próprio Judas, não é? Então, que cada um de nós possa utilizar essa consciência de forma sadia, que essa consciência ela seja utilizada para tomar as melhores decisões. E as melhores decisões são sempre aquelas que vão a favor de Deus, que estão sob a vontade de Deus. Amém. Amém. Como podemos ouvir do evangelista Roberto e saber separar também, poderíamos dizer, o joio do trigo, nas muitas informações que recebemos hoje, e precisamos ter muito cuidado, e só vamos conseguir termos poderíamos dizer assim, uma opinião própria, uma opinião formada por aquilo que é a vontade de Deus, ou seja, a consciência, se sabermos separar tudo isso, do que é bom para nós e o que não é bom. Não julgarmos, mas separarmos apenas e seguirmos o nosso caminho. Nós estamos andando por uma Laodiceia, não esquecemos disso. E não podemos evitá-la, mas podemos evitar os pensamentos. Eu sempre me lembro, desde pequeno, que minha avó, ela dizia assim que está na Sagrada Escritura: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossas cabeças, mas podemos evitar que eles façam um ninho. Então, se temos uma consciência espiritual voltada à vontade de Cristo, voltada ao Evangelho de Cristo, jamais vamos sofrer e vamos sair dos caminhos dos quais esse é dado para nós. Ficamos fiéis, perseverantes e agradecemos a Deus por podermos ouvir a consciência espiritual do qual essa vem de nosso Pai Celestial. Amém. Antes da oração do Pai Nosso, o amado irmãozinho vai tocar o hino de arrependimento.
nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, o apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados, e que a paz do ressuscitado esteja em cada um de vós para sempre. Amém. Amado e bondoso Pai Celestial, agora queremos agradecer a Ti por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de irmos dignamente à frente, para saber perdoar e sermos perdoados, e vivermos essa consciência espiritual maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz, por amor a cada um de nós, por também, Pai, assim, ter colocado a consciência em cada um de nós, pela ressurreição dos mortos, que essa somente foi possível através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em breve teremos o serviço divino em ajuda às almas da eternidade, e muito poderemos fazer por uma consciência espiritual voltada a Ti, Pai, voltada a Seu Filho e voltada ao Espírito Santo. Queremos agradecer a Ti, Pai, por tudo, pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós, e que possamos assim sempre estarmos conscientes de poder estar sempre presente naquilo que é a Tua vontade. Amado e bondoso Pai, queremos rogar isto tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja em cada um de vós para sempre. Amém. E no final.